Ok. Então, basicamente, foi uma apresentação da autora, da trajetória dela e de como ela começou a trabalhar, né? Acho que tem duas ideias principais. Deixa eu abrir a telinha aqui do resuminho que eu fiz. Então, a questão do o desafio de levar, né, o olhar sistêmico para a escola. E uma das coisas que eu acho que nós destacamos, né, é a questão principalmente do professor educar esse olhar sistêmico, né? Ela fala do processo de ver os alunos como representantes de suas famílias, né? De aprender a ver os alunos como tendo um pai e uma mãe atrás deles, né? E ela própria fez a disciplina de levar o pai e a mãe dela para a classe, né? Ela conversou com os alunos sobre os pais dela, né? E ela ensinou os alunos a verem ela dessa forma também, tendo um pai e a mãe lá atrás dela, né? Então, é uma maneira de dar esse espelhamento, né? O professor normalmente corre o risco aí de ficar no lugar dos pais, né? A gente acaba inconscientemente fazendo isso. Muitas vezes a gente cria, né, uma oposição entre escola e família, né? Como se a escola fosse melhor que a família. Então, eu queria destacar duas coisas do texto que a gente trabalhou na primeira aula, né? A melhor coisa com que podemos presentear uma criança é reconhecer o seu destino, tal como ele é, e isso requer de nós, os professores, uma grande dose de disciplina. Renunciar a querer ajudar a criança, por exemplo, né, a superar as limitações de sua família de origem. Isso aqui dialoga com as ordens de ajuda, né? A questão da gente ficar no tamanho do profissional que ajuda só, né? Nada mais além disso. Bom, nós somos apenas os professores, né? As crianças permanecem conectadas a seus destinos e sua família. Uma mudança em situações difíceis acontece quando a própria criança consegue respeitar o seu próprio destino, né? Quando a criança aceita o destino dela. Contudo, na maioria dos casos, permanecem emaranhadas no amor, né? Externamente rejeitam aquilo que causa o seu sofrimento e o que conscientemente amam de forma incondicional, né? Então a gente precisa tomar muito cuidado com a história do destino das crianças, né? As crianças estão presas de amor inconsciente, né? Olham amorosamente para as dores de sua família e não adianta, né, a gente na posição de professor querer obrigar as crianças a saírem disso, né? A melhor maneira da gente ajudar, né, é olhar amorosamente para essa movimentação, ok? Esse é o resuminho, então. Você gostaria de acrescentar alguma coisa, Fernanda, do nosso primeiro dia? Tem alguma coisa que você gostaria de destacar? Acho que é muito importante colocar a questão da Marianne Frank como uma observadora e estudiosa do meio, né? Ela se preparou muito para poder fazer esse trabalho. Ela teve uma longa jornada com o Bert, além de consteladora, ela também tinha uma visão diferenciada da educação. Ela já tinha essa base na questão familiar dela, né? O pai também, como diretor de uma escola, ela também teve essa base para trabalhar. Então, acho que é muito importante enfatizar o histórico dela, né? E a maneira com que ela conseguiu enxergar esses alunos. Então, é uma grande dica para a gente, né? Acho que é só isso. É por aí mesmo, né? Ok. Valeu, Fernanda. Muito obrigado. Então, boa noite, pessoal que entrou agora. Estou vendo a Renata, Sara, a Cris, a Thaís. Sejam todos bem-vindos. Ok. Ok,
Ok, vamos tocando então, pessoal. Então a gente vai começar. Nós paramos na página 24, né, no encontro anterior. Então eu vou fazer um resuminho para vocês até mais ou menos a página 45, né? Eu vou desenvolver. Tem dois tópicos que a gente vai estar tratando hoje, né? Então tem um momento que eu vou interromper o resumo, né, ver se vocês têm dúvidas, se alguém quer fazer comentários, acrescentar alguma coisa, tá bom? Vamos lá então. Vou abrir de novo a telinha do resumo. Então, aqui nós estamos na página 25, contato com os pais, um novo espírito na classe, né? Se alguém não tiver depois o PDF, me pede que eu envie para vocês, tá bom? Então ela descreveu para a gente como que ela começou a trabalhar na classe, né? Aí ela diz que, né, depois de 6 semanas, ela começou a sentir mudanças na dinâmica de relacionamento com os alunos, né? Então, nas primeiras 6 semanas de aula, desenvolveu-se uma relação de confiança entre nós. Isso ficou atestado pela frequência com que os pais compareceram ao meu horário extra-classe de consulta semanal, né? Assim como na primeira reunião de pais e mestres. Muitas vezes eu disse a um ou outro aluno, gostaria de ver seus pais, né? Ela começou a pedir para os pais comparecerem na escola para conversar, né? E é claro, né, isso aí na Alemanha funciona igual aqui, né? Pediu para chamar os pais na escola, né, a primeira coisa que você pensa é, bom, tem algum problema, né? Não... Então, né, o pessoal ficou surpreso de saber que não era por causa de problema, que a professora queria conhecer a família, né? Dentro dessa postura aí de olhar sistêmico, né? Para mim compreender melhor a criança, é importante eu ver a família dela aqui, né? Então, de novo, a ideia de trabalhar o olhar sistêmico, pessoal, né? Ela tomou a sério esse negócio, né? Não... Então, eu acalmava os pais e dizia que eu só queria vê-los para que pudesse sentir quem era a mãe ou o pai que estava por trás da criança. E esse interesse dela, isso me possibilitou ter uma relação totalmente nova com os pais, né? Porque pouco a pouco eles perceberam que eu não era uma inimiga em potencial, que queria provar que o seu estilo de vida, né, que o estilo de vida da família estava errado, ou que só queria apontar as falhas na educação dos filhos, né? Ela se apresentou para os pais como uma parceira, né? Eu estou aqui a serviço de vocês, né? É isso, né, que nas ordens de ajuda a gente diz para a família, né? Eu dizia a eles, literalmente, que eles eram os melhores pais, né? Porque o garoto ou a garota em minha classe era a criança deles. Então, eles sentiam o meu respeito pela sua família, independentemente de qual fosse o destino deles. Na época que ela fez esse trabalho, né, nos anos 90, 40% dos alunos dela eram refugiados, né, eram imigrantes vindos de áreas de países com guerra civil, essas coisas, né? Ó, havia crianças cujos pais tinham deixado os seus países voluntariamente, crianças turcas da segunda ou terceira geração e crianças da antiga Alemanha Oriental. Cerca de metade dos alunos eram muçulmanos, um terço dos alunos eram cristãos, né, e os outros não tinham filiação religiosa. A tremenda multiplicidade que ela estava trabalhando aqui. Essa postura dela foi especialmente reconfortante para as famílias de refugiados sérvios e croatas, né, bem como pais ucranianos e siberianos. Aqui eu repeti essa parte. Isso significava que havia uma ampla variedade de costumes e conceitos morais entre os diferentes alunos e, com isso, material inflamável na vida em grupo, né? Diferença é potencial para encrenca, né? A energia que move uma família a deixar a sua pátria, voluntária ou involuntariamente, se refletia no comportamento das crianças, né? Ou seja, as crianças tinham dificuldade para lidar com a expatriação, né? Com sair do lugar onde elas cresceram, onde elas estabeleceram suas raízes, né? E se adaptar com outro lugar.
Muitas delas queriam mudar de lugar logo após alguns poucos dias e se sentar próximo a um ou outro colega. E ela, como professora, no começo não entendia isso, né? Porque as crianças todas as vezes juravam que seria a última vez que pediriam para mudar, né? E agora pediu de novo para ficar no novo lugar. Somente após algumas semanas ficou claro para mim que esse desejo de mudar constantemente de lugar estava expressando o movimento de fuga, né? O movimento de abandonar a sua pátria. É como se lá, no microcosmos do que era a classe, né, a criança reproduzia o movimento que a família tinha feito. Né? Olá, como se estivessem continuamente realizando o que tinha acontecido com a sua família. Né? E isso, né, ajudou ela a quebrar, a desvendar o quebra-cabeça das crianças. Né? Então, quando um aluno pedia para mudar de lugar, ela passou a olhar isso de maneira mais flexível, né, de maneira mais respeitosa. Né? Ó, eu olhava para ele com cuidado, eu respeitava internamente o destino dessa família. Né, essa postura dela também permitiu que devagarzinho ela começasse a ceder menos aos desejos de mudar de lugar. Né? Senti que as crianças tinham que aprender a lidar com essa inquietação e não fugir disso. Né? Em troca, eu os incentivei a contar um pouco sobre o que tinha acontecido para que a família tivesse que partir. Né? Os alunos começaram a compartilhar na classe a trajetória da família, né? De onde vieram, por que saíram de lá, né? O que aconteceu. Perguntei por aqueles que tinham ficado para trás, assim como pelos seus amigos, né? Que eles tinham deixado em outro país. No começo eles ficaram muito constrangidos, não queriam falar sobre isso, né? Eles preferiam esquecer tudo o que havia acontecido. E provavelmente estavam reproduzindo a dinâmica da família, né? Que também cria o tabu dessa história. E lentamente o gelo começou a derreter. Né? Ela criou um ritual em que as crianças estrangeiras de manhã cumprimentavam a classe na sua própria língua. Né? E que os outros alunos, os alemães e os de outros países, repetiam na língua original da criança. Né? Em sérvio, em croata, em afegão, ucraniano, turco ou russo. Né? E com o tempo ela investiu mais nisso. Né? Ela fez os alunos trazerem livros infantis, trazer material para mostrar da língua original deles. Né? E cantar musiquinhas, rimas infantis, né? Cada um na sua língua original. E é interessante que algumas crianças contaram, né, que seus pais não queriam mais que eles falassem a língua original. Né? Eles queriam que as crianças focassem no aprendizado de alemão. E ela respondeu para as crianças, né, assim, ó, que as crianças que falam bem a sua língua materna e que têm alegria em fazer isso, vão aprender outra língua com mais facilidade, vão aprender o alemão com mais facilidade. Né? Cuidei muito para que todas as crianças estrangeiras frequentassem aulas em sua língua materna. Né? Ou seja, ela teve que brigar aí com os pais e com as autoridades. Né? Não é difícil entender que as crianças têm mais segurança, né, aprendendo outro conteúdo na língua original delas, né, até que elas tenham segurança para aprender um segundo idioma. Então ela teve que batalhar isso, né, para convencer os pais de que as crianças com bom domínio da língua materna possuíam uma rede de segurança emocional. Ou seja, possuíam uma base a partir da qual poderiam entender de modo bem mais diferenciado a nova língua e a nova cultura. Isso também tem um aprendizado sistêmico, essa coisa de respeitar a língua original, né, com que a criança nasce. Né? Então, falar a nossa língua materna, né, faz parte do movimento de reverência perante os pais. Né? É a preservação dos nossos sentimentos iniciais mais profundos. E, curiosamente, né, com crianças expatriadas, né, a proibição do contato com a língua original bloqueia elas em relação aos dons que elas recebem dos pais, muitas vezes. Né? Ok.
Aí, dentro dessa ótica de começar a se relacionar com as famílias dos pais, ela descreve como passaram a ser as reuniões de pais e mestres. Então, ela comenta assim, ó, que essa questão de olhar para a família, né, nas dinâmicas das classes, né, aqui nós estamos falando, ela trabalhava com crianças de quinta a sexta série. Né? Isso começou as crianças começaram a olhar com mais atenção para essa questão da família. Isso trouxe algumas mudanças, né? Então, ela dá alguns exemplos. Ó. Uma crescente atitude de respeito natural das crianças para com o destino das outras crianças, para o diferente. Né? Principalmente a questão de quebra de tabus de difíceis situações familiares. Né? As crianças começaram a sentir confiança de falar na classe, né? Sobre a situação de divórcio dos pais, morte dos pais, pais em segundas relações, né? Descrição de incidentes trágicos, de perdas na família, né? E as crianças começaram a se interessar em saber como estava acontecendo isso na família dos seus amiguinhos. Né? Aí tem uma coisinha, tem um trecho muito fofinho aqui, pessoal. Né? Isso aqui eu tirei na íntegra do livro. Agora eu via frequentemente duas crianças se abraçando no recreio ou na entrada da escola. Isso me surpreendeu, porque não é típico de crianças de 10 aos 12 anos, né? Ainda mais numa sociedade fechada como a alemã, né? Que não tem cultura de expressão afetiva, assim. E levou um tempo até eu perceber como os rápidos abraços, durante as constelações que ela fazia com os alunos na classe, né? As tinham comovido profundamente, mesmo que só tivessem se permitido seguir esse impulso por um pequeno instante. Ela disse que um dos alunos comentou isso com ela uma vez. Ó. É realmente estranho com a senhora Frank. A senhora faz conosco coisas que normalmente não faríamos. Algumas vezes é embaraçoso, mas depois é ótimo de novo. Né? Eu não sei como devo dizer isso. E ok, né? Como as crianças começaram a mudar de comportamento, ela começou a se preocupar, né, em como isso ia trazer impactos na família, né? Como os pais iam ver essas mudanças da família. Né? Ó, um dos meus grandes receios era de que os pais pudessem sentir esse trabalho como uma invasão da privacidade da família. Né? E para evitar isso, ela passou a organizar regularmente uma reunião de pais e mestres. Né? Começou em dezembro, né? Ela está descrevendo isso no ano específico, e depois começou a acontecer com regularidade. Né? Eu escolhi esse momento para enfrentar o meu medo, ou seja, o medo dela em relação à resposta das famílias. Então, ela fez, em dezembro, né, eles fizeram um negócio com espírito natalino. Né? Então, as crianças prepararam uma mesa para receber os pais na escola, foi decorada com velas e serviram biscoitos. E ela ensaiou com os alunos canções natalinas e poemas para recitar. E as crianças estavam loucas, né, de mostrar para os pais alguma coisa do jogo da família, que é o nome que ela combinou entre os alunos, né, das constelações que ela fazia com os alunos. Em algumas turmas, os alunos chegaram a escrever na lousa as 3 frases centrais sobre o significado da reverência, tá? Aquele exercício de honrar os pais, né? Porque eles queriam que os pais pudessem ler. Né? E todos concordaram que o Natal seria uma boa época para fazer isso. E, né, inclusive as crianças muçulmanas acharam muito melhor fazer um programa de receber os pais, né, do que um programa focado em histórias de Natal. Né? E um deles comentou, né, um garoto turco: aqui nós também podemos fazer parte do Natal. Por isso tudo é sobre nós. Pois isso tudo é sobre nós. Ela incentivou os alunos a trazerem fotos, né, deles juntos com os pais e com os irmãos. As crianças tinham perdido parentes, né, os pais, e uma criança que perdeu ambos os pais, eles desenharam imagens do pai ou da mãe falecidos. E se os pais haviam se casado de novo, colocavam fotos do novo parceiro ou da nova parceira próximo da outra imagem.
né? E as crianças curtiam fazer esse tipo de atividade, gostavam e penduravam tudo isso na parede lateral da sala de aula. E para, né, os pais, mães, tios e irmãos falecidos, eles colocaram uma fileira de carteiras próximas da parede e acenderam velhinhas para todos aqueles que haviam falecido, incluindo aqueles que haviam morrido na guerra, né? Ela está falando principalmente aqui da guerra civil na Iugoslávia, né? Sérvios e croatas vieram de lá. E, né, os alunos que se sentavam próximos daquelas carteiras, né, dos membros da família que haviam falecido, diziam coisas assim: ó, a mãe do Hubert é uma de nós, ou o irmãozinho da Eva é um de nós. Ou seja, davam lugar para essas pessoas, né, naquele sistema de alunos. Isso foi feito até que todos os parentes que haviam falecido tivessem sido citados, né? E os pais também ficaram emocionados com a experiência, né? Todos perceberam o quanto isso é importante para os alunos, né? Porque se os parentes falecidos são incluídos, então as crianças também podem pertencer, né? As crianças acompanham os excluídos. E nessas turmas, nenhum aluno dizia mais que não tinha um pai, né? Ela orientou os alunos a dizer assim, né? Em vez de dizer não tenho um pai, né, diga meu pai morreu, né? E ela acrescentava, vocês sempre o terão consigo, né? Ele sempre estará com vocês. Ele está dentro de vocês, ainda que ele esteja morto. E, né, ela comenta que esse tipo de mudança de linguagem, né, se tornou importante, né? Os alunos agregaram realmente isso, começaram a se comunicar dessa forma. E outra coisa que surpreendeu ela é o volume de pais que começaram a ir nas reuniões, né? Não havia visto tantos pais numa reunião. E quando isso continuou acontecendo, né, em outras turmas, ela teve certeza de que era um resultado inconsciente, né, uma ressonância do trabalho de jogo da família que ela fazia com os alunos. Aí depois de cantarem as musiquinhas, né, os alunos ensaiaram, de recitar poemas, as crianças fizeram o exercício de reverenciar profundamente seus pais, né? E isso foi muito mais do que um gesto de educação, né? Foi, né, um gesto de expressão de amor. Então, achei muito fofo esse negócio que ela trabalhou aqui a reunião dos pais, né? Então, ela realmente aproveitou esse momento para para construir um link, né, entre a escola e a família. Ah, quer fazer um comentário, Ana? Não, Marcelo. Eu quero, mas... Ah, desculpa. Desculpa, a Ana Eu Carolina quero, mas me mandou um recadinho. Pode falar, Ana. eu achei interessante, Marcelo, a questão que ela coloca, né? Trazer a educação sistêmica para dentro da sala de aula, mas não como um bicho de 7 cabeças, que só quem é super habilitado vai poder trabalhar com isso em sala de aula, né? Ela trouxe aí exercícios simples que o educador pode fazer em sala, que é uma mudança de postura, de atitude, né? Que vem da filosofia sistêmica, mas que é simples, né? Olhar o aluno e ver o pai e a mãe dele, ensinar o aluno a olhar para o professor e ver o pai e a mãe também. Na reunião de pais, né? Ensinar os alunos a reverenciar os pais, os antepassados falecidos, enfim. Ela traz assim atitudes, né? Que são sistêmicas, que fazem a maior diferença, né? Principalmente quando ela fala que ela deixa claro para os pais que ela entende que eles são os melhores pais para aquela criança e se coloca como uma parceira. Então, assim, eu vejo que são atitudes simples que todo mundo pode fazer, né? Não precisa ficar com medo ou achar que eu preciso ter uma super experiência, ser uma super entendedora, né, de constelação para poder praticar ela em sala, né?
Então, eu achei muito interessante nesse livro, foi isso, né? Essas atitudes, esses exercícios simples que a gente pode fazer sem medo, né? E que faz a total diferença. É isso. Legal, Ana, obrigado. A gente comentou sobre isso na primeira aula também, né? Que ela não é pedante, ela não está trazendo bibliografia, teoria, né? Ela é muito experimental e muito vivencial, né? E ela exercita as coisas simples que são fundamentais, né? É o olhar, né? A gente vê muito isso em constelação. O que faz toda a diferença é o olhar. Né? E ela realmente olha, né? Então ela faz a diferença. Né? Desculpa, Fernanda, você ia comentar alguma coisa? Não, ok, tá joia. Vamos voltar lá então. Okay. Beleza, então essa primeira questão, né, a maneira como ela começa a efetivamente olhar para a família, né, a experiência, como ela transforma a reunião dos pais, né, a serviço desse trabalho. E na sequência, pessoal, tem um negócio muito bacana que ela desenvolve com os alunos, que o título é Incluindo os Mortos. Né? Dentro dessa ótica aí que ela começou a falar na reunião, né, de dar um lugar, né, para as pessoas que partiram, né, de trabalhar isso com as crianças. Né? E de novo, né, é claro que né, isso aqui é um referencial, né, que é interessante para a gente pensar coisas. Eu não estou dizendo para fazer exatamente a mesma coisa aqui com os nossos alunos. Né? Ela está num determinado lugar, num determinado momento, né? E essa história das perdas para o público dela, né, para os alunos que ela tem, é muito importante. E ao mesmo tempo que todo mundo lá tem perdas, né, inclusive perdas na guerra, eles estão numa situação, muitas vezes familiar, que tem tabu, né? Não se fala em família sobre isso. Então, imagina o sofrimento dessas crianças. Né? Então, ela foi muito sensível para lidar com o que ela estava vendo ali na realidade dela. Né? Então, era uma prioridade para ela trabalhar essa questão dos mortos. Né? Vamos lá. Eu já tinha falado com as crianças sobre como estamos todos conectados com os mortos e sobre a força que eles podem nos dar se solicitamos isso a eles, né? A conexão com os parentes que já partiram. Nós falamos particularmente sobre aqueles que faleceram jovens, cuja perda produziu tanto pesar entre nós. Alguns alunos tinham irmãos que nasceram mortos ou que haviam morrido. E, né, da mesma maneira como pais ou tios morreram. Pais que tinham perdido seus próprios pais quando eram crianças. Né? Então, teve situações que ela aconselhou os alunos para pendurarem fotos daqueles que morreram, inclusive dos avós, né? E as deixassem assim por algumas semanas. Né? Eles começaram a fazer isso na sala de aula e depois começaram a fazer isso no espaço onde eles moravam, no quartinho deles, essas coisas. Então, poderiam desenvolver suas forças e, com isso, finalizar o processo de luto. Né? E isso pareceu fazer sentido para as crianças, né? Fez sentido para as crianças. E em novembro, logo após o dia de finados, né? Ela, numa quinta série, ela colocou um tema lá na lousa, né? Sobre a morte e o morrer. Então ela só escreveu isso na lousa, né? Ficou olhando para os alunos, esperando que eles fossem comentar alguma coisa. E as crianças imediatamente entenderam que era para escrever sobre isso, que era um tema para uma redação, né? E começaram a escrever. Né? E na parte que nós estamos estudando hoje, pessoal, entre as páginas 26 e 40, mais ou menos, ela faz um resuminho dessas redações dos alunos. Né? Eu vou destacar alguns pontos aqui, né? Se vocês gostarem, eu sugiro que vocês peguem lá e leiam com calma depois. É muito bonito, né? Eu achei muito tocante essa parte aqui. Né? Então, eu vou dar alguns exemplos, né, de textos, né, ou de situações que os alunos trouxeram em relação à morte. A perda de familiares. Então, tem o caso de uma menininha que chama Melissa, né? Ela estuda na quinta série, é a mais velha de 4 irmãos, e ela fica em casa com eles enquanto a mãe trabalha.
né? Então já tem, né, uma série de responsabilidades. Esse é um pedacinho do texto que ela escreveu, né? Eu nasci como todas as pessoas do mundo, mas após muitos anos, infelizmente precisarei morrer. Antes de morrer, eu desejo poder ver minha família inteira, meus amigos, uma última vez. Só então poderei morrer. Não quero ferir a minha família. Uma coisa interessante como o tema dialoga com eles, né? O quanto eles pensam na questão da morte, inclusive na morte deles, né? E essa é outra peculiaridade, pessoal, né? Nas histórias de morte, né? As crianças olham para a morte, né? A gente cansa de ver isso em Constelação, né? Aí tem o relato do Hubert. Ele nasceu na Alemanha, né? Mas a mãe dele é indonésia e morreu de câncer depois de vários anos de sofrimento, né? Ele pediu para fazer, ele fez uma constelação na classe, né, com a mãe. Ele escolheu uma garota para representar a mãe, né? Ele pediu para essa garota deitar num cobertor no chão. Ele fez um desenho com giz em volta dela, colocou um vasinho perto da cabeça da garota, né? Ele não quis escolher um representante para ele, ele próprio quis participar da constelação, né? Ele foi até onde a menina estava deitada, né? Fez uma referência, se ajoelhou e falou assim: mamãe, estou sempre pensando em você. Aí a Mariane teve um insight, né, e sugeriu que ele dissesse a seguinte frase: ó, por favor, me dê a sua força para que eu possa viver bem, né? Isso teve um resultado muito bom com ele, e ela passou a usar isso com frequência, virou uma frase sistêmica que ela levou para os trabalhos dela, né? Ele se levantou e repetiu essas palavras, né? A garota respondeu espontaneamente: sim, viva, eu estou bem, né? A representante da mãe dele. E ela percebeu que a classe inteira, né, ficou emocionada com a imagem, né? E ela acrescentou, né? Ela comentou com o menino: sua mãe ficará feliz que os esforços que fez para criar você valeram a pena. E ele riu, né, quando ouviu isso. É aquela ideia sistêmica, ele falou: a melhor maneira de você honrar, né, a sua mãe é vivendo plenamente. E ele mudou de comportamento na classe. Ele passou a ser muito esperto e muito cheio de vida, né? Ele se tornou mais sociável, né? E ele teve melhoria em várias matérias, né? E os alunos, né, perceberam isso. Olha a história do alerta sistêmico, né? Os amiguinhos comentavam com ele, né? Ok, né? Você pegou os bons dons da sua mãe. Você está fazendo bom uso dos dons, né? Eles mudaram perceberam a mudança no menino. Uma coisa curiosa, né? Aí tem o Ingo, né? O Ingo perdeu os dois pais. O pai e a mãe morreram por causa de problemas de uso de drogas. Os dois morreram de overdose, né? E ele passou a viver com tios, né? E na redaçãozinha que ele escreveu, ele comentou que ele estava em conflito, né? Ele estava com medo de os pais deles ficarem infelizes, né, se ele começasse a amar os pais de criação, os tios, né? Sentia uma urgência para que algo acontecesse, né, como ele havia expressado, para que pudesse mostrar que amava mais os seus pais verdadeiros. A partir de inúmeros casos da psicoterapia, né, isso é o comentário da Mariana, eu já sabia sobre o possível perigo que corriam as pessoas que perdem muito cedo seus pais. Elas têm uma tendência de olhar para o reino dos mortos, né, como forma de estarem próximos dos pais, né? A psique, né, a alma não reconhece a diferença entre a vida e a morte, né? Essas pessoas se tornam deprimidas e têm pouca energia vital, né? Elas desejam morrer também, acompanhar o destino dos pais, né? Então, ela constelou isso com o Ingo, né, os pais biológicos e os pais adotivos. Então, eles se posicionam inicialmente do lado dos tios, né, dos pais adotivos, olhando para os pais biológicos.
todos os representantes que ele colocou na constelação olhavam para os pais que morreram. Aí ele se curva diante dos pais e diz, né, eu estou de luto por vocês, é muito pesado. Então, o primeiro movimento dele, o que é? Olhar para a dor. Né? É importante dizer isso para os pais. Depois que ele faz isso, ele consegue, então, se virar na direção dos tios e dizer, né, eu sou muito grato a vocês porque eu posso viver com vocês. Aí ele comentou depois com a professora, né, depois do final da atividade, né, quando eu me inclinei diante dos meus pais, eu os senti aqui dentro. Né? Isso fez toda a diferença para ele. Né? Essa consciência de que ele carregava os pais, né, permitiu então que ele passasse a viver com os tios. E ela comenta depois, né, nos contatos que ela tem com os pais adotivos, que ele mudou de postura dentro de casa. Né? É como se eles, a partir daí ele tivesse o direito de viver com os tios. Né? Outro relato que eu queria compartilhar, pessoal. Então, eu vou comentar mais esse, depois eu vou abrir para a gente falar um pouquinho sobre isso, tá bom? É uma garotinha que se chama Ebru. Ela é iraniana, né? A família toda veio do Irã. E existe uma pressão enorme da família para ela atingir notas que permitam ela entrar num ginásio, né? Na escola acadêmica, onde ela teria melhores oportunidades profissionais, coisas assim. O que está acontecendo, né? Imagina a diferença, né? A criança acostumada, aprendeu a falar persa, né? E aprender alemão, ela está tendo muita dificuldade, ela conhece muito pouco do alemão, né? Então ela não vai conseguir isso, né? Existe uma pressão enorme. E a Mariane chegou a conversar com os pais, tentou explicar para os pais as dificuldades da criança e os pais não aceitaram, né? Eles ficaram intransigentes na postura de cobrar. Então, nessa redaçãozinha, ela falou sobre a vontade dela de morrer. Né? O texto é esse aqui, ó. Sobre a morte e o morrer. É meu desejo morrer cedo. Mas antes de morrer, eu quero ser uma garota boa, útil e trazer felicidade para algumas pessoas. Gostaria de fazer umas poucas coisas boas antes da minha morte. Gostaria de dizer para minha avó, que já morreu, eu realmente amo você e penso em você. Algumas vezes penso que quando morrer serei punida muito severamente. Olha como ela está internalizando a cobrança da família. Né? Ou seja, como eu não vou dar conta do que meus pais esperam de mim, né? Eu vou morrer e mereço ser punida. Né? Tenho feito muitas coisas más, realmente, e não quero ser culpado por elas. Quero me tornar uma nova pessoa. O meu maior desejo é entrar para o ginásio, que é o maior desejo dos pais, na verdade. Né? Com isso, daria uma grande alegria para mim, para minha mãe e toda a minha família. E minha mãe diz, a pressão da mãe em cima dela, antes de eu morrer, você deve ir para o ginásio. Isso traria muita alegria para mim e para ela. Após isso, eu gostaria de morrer logo, porque quero ver como é no céu. Aí o que a Marielle comenta, né? Ela ficou muito identificada com o drama da menina. Né? Eu já comentei, ela fez reuniões com os pais para conversar com eles. Né? A Ebru tinha toda a minha compaixão nos seus desejos de morrer. Né? Mas tudo o que eu podia fazer era respeitar o destino de Ebru como era. E não havia nada que eu pudesse fazer para ajudar, né? Além do que ela tentou. Okay? Então é a questão de olhar amorosamente para a criança e falar: eu vejo que você tem um destino difícil, mas eu tenho certeza que você vai dar conta de lidar com ele. Né? Eu vejo o seu desejo de morrer, né? E eu entendo a sua dor, né? E a respeito. Não estou dizendo que a criança se matou, nem nada disso, né? Não... Mas a questão de como o professor lida com isso, né?
Na maioria das vezes, uma criança paga o preço pela perda e saudade, né, de entes perdidos, né, da qual ela se afastou, com fracasso escolar ou depressão. Né? Ela também observou isso nas crianças que vinham da antiga Alemanha Oriental. É como uma necessidade inconsciente de compensação por terem deixado o seu país natal, né, de maneira voluntária e involuntária. Ao lidar com crianças que eram refugiadas, né, aqui ela está citando uma aluna, né, Svetlana, foquei naquilo que tinham a dizer sobre o seu país natal em tudo que haviam perdido. Né? Então, ela incentivava as crianças a falarem sobre o lugar de onde tinham saído. Né? É uma maneira de ajudar elas a lidarem com o pesar diretamente e concluir, né? Por assim dizer, e começar a sentir novamente a alegria de viver. Aceitar que ficou para trás. Né? É um pouco isso. Então, precisa ser olhado, né? As famílias pressionavam para nos falar mais sobre o passado. Isso fazia as crianças sofrerem mais. Outra historinha que eu queria compartilhar é do Burhan. O Burhan era de uma família turca. E ele era um dos alunos mais indisciplinados das turmas dela. Né? Desde o início do ano, né, o comportamento tinha sido anormal. Ele perturbava as aulas, ele não suportava quando a turma estava de bom humor e trabalhando junto. Ele criava uma atmosfera negativa, né, com gritos, empurrões e ataques físicos. Né? Ele agredia fisicamente os colegas. E começou, né, ele não só se indispôs com os alunos, como muitos deles começaram a ter medo desse rapaz. Ela chamou o pai para conversar, né, e num primeiro momento o pai não sabia o que estava acontecendo. Né? O pai comentou que ele também era muito agressivo dentro de casa. Aquela história, né? É o jeito dele. Ele é agressivo, né? Preciso ser mais duro com ele. Aí ela começou a especular mais sobre a história da família, né? De onde tinham vindo, o que tinha acontecido, tudo. O pai comentou, né, que ele tinha um histórico de ter perdido dois irmãos jovens, né, de maneira bastante, em circunstâncias que ele sofreu muito. Né? Um irmão morreu depois de um cenário de várias crises epiléticas, né, e o outro morreu de um aneurisma, muito jovens. Né? E o pai chorou muito enquanto falou sobre esses irmãos. E ele nunca tinha contado para o filho essa história. Então ela, né, com essa sensibilidade sistêmica, ela imediatamente entendeu que o filho, na verdade, olhava para a dor do pai, né? E sabia que algo estava muito errado com o pai e se revoltava por causa disso. Né? E o que ela sugeriu para o pai? Que o pai compartilhasse com o filho essa história, contasse para ele o que aconteceu. Né? E o pai seguiu o conselho dela. Né? Não, né? O aluno procurou ela depois de alguns dias, né? Muito pálido, né? E relatou de modo intenso e comovente que o seu pai havia lhe contado sobre a tia e o tio que havia tido epilepsia e que haviam falecido, e que seu pai chorou ao lhe contar sobre isso, né? E que ele havia mostrado fotos dos tios, né? Então, ou seja, o que ela sugeriu aqui, pessoal? O movimento de olhar para os excluídos, né? Eu agora vejo vocês. Né? É isso, na história do pai contar, é isso que ele permitiu que o menino fizesse, né? O movimento de olhar para os excluídos. Né? Agora eu vejo vocês. Agora eu dou um lugar no meu coração para vocês. Né? A maneira emocionada como ele conta isso, ele automaticamente fez isso. E dando um lugar no coraçãozinho dele para esses excluídos da história do pai, ele imediatamente ficou em paz com essa história. Né? Ela comenta que a agressividade dele foi diminuindo com o tempo, né? O desempenho dele melhorou muito e ele terminou o ano com a quarta melhor nota da turma. Uma coisa curiosa, né? Muito interessante essa. Tem mais detalhes sobre essa questão do Burhan aqui. Né? Vale a pena ler a história toda depois, se quiserem.
eu abrir mais um espacinho aqui, vamos ver se está todo mundo acompanhando o que eu estou falando. Estão todos bem? Tudo tranquilo? Alguém quer comentar alguma coisa sobre os relatos? Fazer alguma pergunta, algum comentário? Ana Gil, você quer abrir o microfone, Ana? Comentário não, estou dizendo que está tudo bem. De vez em quando a minha internet cai, mas está ótimo. Tá. Tá Desculpa, bom? tá tudo bem. Nada. Vou aproveitar então para cumprimentar o pessoal que entrou, né, depois que a gente abriu o resumo, né? Estou vendo o Marco, a Marcinha, a Mara. Sejam todos bem-vindos. Beleza, vamos compartilhar. Vou continuar então com as histórias, pessoal. A próxima é muito interessante, é muito curiosa, é muito didática. Eu acho que é Trim o nome, né? O Trim. É uma família vietnamita, né? É o segundo filho, né, entre 4 crianças de uma família vietnamita. Ele era muito... Ela comenta o seguinte, que no começo do ano ele era muito reservado, né, e muito inteligente, né? E ele era um dos alunos que respondeu melhor para o aprendizado de alemão, né? Ele se desenvolveu rapidinho, né? Só que teve um dia que ele procurou ela e comentou que um irmão dele, de 24 anos, que também vivia na Alemanha, sofreu um acidente e morreu, né? Um acidente de motocicleta. Ele estava muito rígido e em estado de choque, né? E o que aconteceu? Algumas semanas depois, o comportamento do garoto mudou radicalmente, né? Ele se tornou insolente, né, mal educado, e começou a falar alto, começou a descuidar dos deveres de casa e se tornou antissocial, né? Ele se recusava a trabalhar em classe. E ela quis conversar com ele, perguntou o que estava acontecendo, ele se recusou a responder. E é claro que ela sabia que isso tinha história, estava relacionado com a perda do irmão, né? Ela perguntou se ele e a família visitavam o túmulo do irmão, se tinham o hábito de fazer isso. Ele comentou que eles iam no cemitério todo domingo. Então ela deu uma sugestão para ele, né? Para ele experimentar conversar com o irmão numa visita dessas, né? E perguntar para ele o que ele deveria fazer, porque tudo estava tão diferente agora né, que ele havia partido. E o garoto fez isso, né? E no dia seguinte, né, na segunda-feira, ele procurou ela e sorridente, né? Ele comentou que falou com o irmão, né, perguntou o que deveria fazer e que o irmão respondeu. Ele criou uma conexão aí com o irmão falecido e que, segundo ele, o irmão disse para ele continuar fazendo tudo como ele tinha feito antes dele morrer, né? E isso tirou alguma coisa importante do coraçãozinho do rapaz, né? Porque ele voltou, né, a se comportar de novo, a adotar o comportamento que ele tinha antes. Aí ela comenta assim, ó, na terapia familiar, nós sabemos que as crianças, com frequência, elas tentam ocupar inconscientemente o lugar de um irmão ou de uma irmã que morreu, comportando-se igual a essa criança. Então, por que ela está citando isso? Que o comportamento novo que o garoto desenvolveu depois da morte do irmão, na realidade, era a modelagem do comportamento desse irmão, né? Ela, de conversas anteriores, ela conhecia, né, o irmão e sabia que ele tinha esses comportamentos, né, antissociais, difíceis de lidar, né, de não se esforçar nos estudos. Aí, de novo, pessoal, a história da fidelidade inconsciente. O irmão morreu, né, o garotinho começou a se comportar como se fosse tomar o lugar do irmão, né, inconscientemente. Então, essa história de conversar com o irmão no cemitério ajudou a criar a diferenciação, né? Eu sou eu, você é você, né? E na experiência de conexão, né? Isso a gente vê muito em constelação, quando o morto nos libera, né? Olha para o cliente e fala, ok, eu estou bem aqui. Você pode seguir sua vida, eu te libero para seguir sua vida, né? Isso tira um peso enorme da pessoa, né? Quebrou o espelhamento inconsciente que ele estava fazendo com o irmão morto, né? Ok?
E na sequência tem um outro tópico, né? Então, essa é a questão das mortes, né? Tem vários outros relatos de crianças. Eu trouxe alguns que eu achei que eram mais didáticos, né? São todos muito emocionantes, muito legais da gente pensar, né? Em como trabalhar isso com crianças. E dá muito o que pensar para a gente mesmo lidar com as nossas perdas e para a gente ajudar os nossos filhos a lidarem com as perdas deles, né? Então, o outro tópico que ela trabalhou é a questão de pais separados, né? Nas classes em que eu lecionei, havia um número crescente de alunos cujos pais eram separados ou divorciados, né? Eu imagino que é uma realidade que a gente vê aqui também. Eu podia sentir claramente como muitos deles tentavam encobrir esse fato. Sentia que o sofrimento deles por terem um pai que não morava com a família era muito maior devido ao estigma social que é ligado a uma família, né, aspas, incompleta, que não tem o pai e a mãe, né? E por lealdade aos pais, eles não falavam sobre isso, reproduzindo com isso novamente a interrupção da comunicação entre o lar e a escola, ou entre as próprias crianças, seus amigos, né? A Mariane viveu também, né, separada durante muito tempo. Ela também se divorciou, né? E, né, isso fez ela olhar com muito carinho para essa questão da separação e as crianças, né? Como nós podemos fazer o melhor para as crianças lidarem com isso? Para tornar suportável a situação difícil de uma separação para pais e filhos, eu parti das seguintes ideias fundamentais sobre as quais conversei com as crianças em cada classe, né, e também conversei com os pais nos horários de reunião com eles, né, e que ela também enviou muitas vezes por escrito para as famílias, né. Então, ela sugere alguns tópicos que ela usou para trabalhar essa questão da separação, né, algumas ideias fundamentais. A primeira delas: uma família sempre permanece intacta, sempre é uma família. Os vínculos entre eles não se rompem mesmo quando os pais terminam a sua relação amorosa, né? Os pais sempre permanecem os pais. Ou seja, eles podem deixar de ser, né, marido e mulher, mas eles continuam sendo pais, né? E consciente ou inconscientemente, eles terão uma relação como pais a vida toda, né? Eles podem se romper em vários sentidos, né? Em alguma dimensão, eles vão precisar continuar se relacionando como pais da criança, né? Então, terão uma relação com pais a vida toda. Aí vocês estarão recolhidos. Vocês podem imaginar isso dessa forma, independentemente se os pais fizeram as pazes ou não, né? Isso era falando para as crianças, né? Vocês devem continuar imaginando, né, o pai e a mãe, né? Continuam sendo o pai e a mãe, né? Isso faz bem para as crianças ter essa certeza. Essa ideia de que a família não terminou, né? O vínculo continua. Segundo ponto: toda criança tem o direito de amar o seu pai e sua mãe e ficar com seu pai e sua mãe para aprender com eles. Enquanto as crianças são pequenas, seus pais devem decidir o que é melhor para elas. É questão de política de alienação parental, né? Cada vez mais tem, inclusive, legislação nesse sentido, né? Porque é muito comum, né, às vezes, um parceiro querer excluir o outro do relacionamento com os filhos, né? Então, os pais têm que ter essa consciência que isso é fundamental para os filhos, né? Para eles separarem o que opõe um do outro, né? A mulher pode querer ficar longe do homem, mas ela tem que respeitar o direito dos filhos terem acesso ao pai. E vice-versa, né? O homem pode querer ficar, né, ter distância da mulher, mas tem que respeitar o acesso das crianças à mãe, né? Isso é fundamental. Terceiro ponto, né? Ela falando para as crianças, né? O conflito entre os seus pais, um com o outro, não é realmente da sua conta. Isso é deles. Eles devem resolver. Se um dos pais solicitar que você apague ou se envolva de alguma forma, né? Apague o outro, né? Exclua o outro, ou se envolva de alguma forma, você eventualmente pode ajudar,
Por exemplo, né, se não disser à sua mãe que também ama seu pai, ou que tem o sentimento de que só ama a sua mãe, né? Se percebe que isso machuca eles, pode evitar falar, né? Quando você ficar mais velho, sentirá claramente o quanto lhe faz bem permanecer a criança de ambos os pais e confiar que eles suportem a separação sem o seu apoio, né? Gradativamente, a criança tem que ter essa seguinte consciência, né? Os pais vão resolver a separação deles. Isso é com eles, né? Eu continuo tendo um pai e uma mãe, né? A parte que me cabe nessa história é como eu me relaciono com meu pai, como eu me relaciono com minha mãe. Isso é o mais difícil, né? Essa consciência de que a separação é o assunto dos pais. E os filhos frequentemente só conseguem fazer isso quando ficam adultos. E ela comenta que ela levou esses tópicos para reuniões com os pais, né, e com os outros professores, e que isso deixou os pais muito pensativos, né? E ela enfatizou essa ideia, né? Para vocês libertarem seus filhos, né, do conflito entre vocês, né, entre o pai e a mãe, então ela sugeriu assim, ó, é importante vocês dizerem para seus filhos. Então ela deu alguns exemplos de frases, né? Quando eu vejo você sentado na minha frente, tão cheio de saúde, eu me lembro do seu pai. Então eu ainda o amo em você. E ela sugeriu omitir, né? Mesmo que ele me tenha machucado. Embora isso possa ser verdade, né? São frases que estão dando, porque a criança sabe que ela foi machucada e a criança tem muita fidelidade à dor da mãe, né? Então, a menos que a mãe libere a criança vai se bloquear em relação ao pai, por amor à mãe, né? Então, ela diz frases em que ela está dizendo assim, fala, oh, você tem permissão de se conectar com seu pai, né? Eu também pedi para os pais que refletissem que as crianças, embora oficialmente fiquem do lado delas, por dentro sempre darão apoio ao outro genitor, mesmo se for alguém que bebe, que fez algo errado ou que está na cadeia, né? Porque sistemicamente a tendência das crianças é sempre ficarem do lado do mais fraco, do que sofreu mais, da vítima, né? do drama familiar, né? E ela enfatiza, uma criança que pode amar ambos os pais, né? Somente essa criança é realmente livre para se desenvolver. Vou voltar para cá. Ok? Tudo bem sobre essa ideia, pessoal? E ela traz alguns relatos, eles vêm na sequência. Nessa parte eu não tive a oportunidade de resumir, né? Ela vai dar exemplos em que as crianças descrevem os dramas familiares, né? E que os pais realmente se opõem um ao outro, né? E que muitas vezes as crianças são levadas de alguma maneira aí a tomar partido, né? Ou ficar realmente isoladas da outra parte, né? O quanto isso faz mal para as crianças, o quanto impacta negativamente o desempenho escolar delas e coisas desse tipo, né? E sei lá, né? Olhando para esse assunto aí, acho que provavelmente muitos de nós aqui conhecem histórias desse tipo, né? De crianças que tiveram perda de desempenho, né? Ou que mudaram de humor, né? A partir do processo de separação dos pais, né? Eu, em consultório, eu lido muito com isso, né? Os pais trazem o tempo todo, né, isso de criança, né, de dificuldades com os filhos, passando por processo de separação. E o que eu trabalho em consultório é exatamente isso que a Mariane trouxe aqui para nós, né? Ensinar os pais a separar as histórias, né? Porque normalmente existe muito ódio, né? São histórias de traição, um enganou o outro, um machucou o outro, né? Existe muito ódio. E eles passam isso para os filhos, né? Na verdade, até como estratégia de arregimentar apoio, né?
né? Eu quero que meus filhos me apoiem contra meu pai, ou contra, perdão, contra minha esposa ou contra meu ex-marido. Né? E deixa as crianças num dilema desgraçado. Né? Isso normalmente aparece numa constelação. O pai está lá numa ponta, a mãe está numa outra, né? E as crianças, o cliente está lá no meio. Com dificuldade, ou mais perto da mãe, ou mais perto do pai, né? Mas sem permissão de olhar para o outro. Né? Ela não está aberta para a vida, né? Ela está presa nesse trama aí, né? E tentando lidar com isso. Querem comentar alguma coisa sobre esse tópico, pessoal? Alguma pergunta, algum comentário? Marcelo, posso fazer um comentário? Fala, Ana, pode falar. Eu tive uma experiência uma vez com uma aluna que era assim excelente. Ela estava, acho que no 5º ano, 4º ano, pequenininha, né? E ela entrou num quadro assim de depressão muito forte, de repente, não estava conseguindo sair do quadro. Aí uma vez ela esteve na biblioteca, né? E eu já tinha ouvido falar que ela tinha entrado nesse quadro de depressão e todo mundo gostava muito dela, gosta muito dela. Aí ela falou, eu perguntei para ela, nossa, mas por que você está tão triste, né? Indiferente? Aí ela falou, é porque meus pais estão se separando e tá muito difícil, meu pai vai sair de casa. Aí eu nem pensei assim nada de constelação. Eu falei para ela, mas o seu pai vai ser sempre seu pai, sua mãe sempre vai ser sua mãe, independente de onde eles estiverem morando, se estiverem juntos, separados, é mais uma questão deles. Porque em relação a você não vai mudar nada, né? O elo, a ligação, ele vai continuar sendo seu pai e a sua mãe vai continuar sendo a sua mãe, aconteça o que acontecer. Aí ela ficou muito espantada quando eu falei isso para ela, mas eu falei assim, né? Me veio ali, é verdade. Ela teve uma mudança, isso refletiu tanto para ela que ela voltou, sabe? Ela já estava tomando remédios fortes, tendo umas crises pesadas e ela voltou completamente, assim. Quando ela conseguiu fazer essa ligação na cabecinha dela, né? Sim. Que isso não ia mudar, a diferença que fez, assim. Não, beleza, Ana, eu agradeço. Resumiu a perfeição. Esse é o ponto mesmo, né? De separar as histórias. Isso dá confiança para a criança, né? Essa história de separação, inconscientemente a criança acha também que ela vai ser impactada, né? O pai e a mãe ou a mãe vão embora, né? Vão deixar um deixou o outro, provavelmente vão deixar ele também, né? E quando ele tem a certeza que você separa as histórias, né? Acabou entre os pais, mas com ele a relação continua, né? O amor continua do mesmo jeito. Então devagarzinho eles vão se pacificando em relação a isso, né? Eu estou me lembrando aqui, né? O que eu vejo muito em consultório, pessoal, é assim, sabe? Os filhos, eles ficam na posição de salvar a relação, né? Então, eu vejo muito filhos que começam a cobrar da parte que tomou a iniciativa de pedir o fim da relação, né? Muitas vezes os filhos se tornam muito exigentes em relação a essa parte, né? E querem costurar de alguma maneira uma reconciliação, né? Eu vejo, inclusive, eles somatizam isso, né? Algumas crianças percebem que quando elas somatizam e ficam doentes, os pais se aproximam para lidar com a doença da criança. Isso é um veneno, porque a hora que a criança vê isso, ela continua investindo nesse remédio, né? Fala, opa, né? Vou ficar doente de novo e fazer meus pais voltarem. É a história, né? Eu vou salvar a relação dos meus pais, né? Então, é muito importante explicar isso para a criança, essa questão dos amores diferentes, né? Do que está acontecendo, né? Sem entrar em detalhes sobre as causas da relação. Não é questão de provar quem que é o vilão e quem é
é a vítima da história, né? E a criança entender que ou alguma coisa importante quebrou, né, na relação com o pai e a mãe, eles não vão ficar mais juntos, independente do que a criança quiser fazer, né? E qual que é a consolação para a criança, né? A relação com ela continua sendo uma família, né? Apesar do pai e da mãe não conviverem mais, né? Então, normalmente, é respeitar o tempo para a criança entender isso. Quando ela entende isso, ela se sente liberada, né? Então, ela tem mais, sobra energia, né? Ela continua conectada com o pai e a mãe, pode receber os dons e tudo, e pode começar a olhar para a história dela, né? E eu vejo assim, essas coisas acontecem assim, é um processo cíclico, né? Ela começa a ter essa consciência, ela progride, depois ela recua de novo, né? Ela volta nessa história de sofrimento, né? Num nível mais atrás, tem que trabalhar de novo, né? Então, são vários momentos que vão acontecer, né? Não é assim uma coisa automática, né? Então, bom, passamos por isso, ela entendeu, agora a gente só... Ela retoma essas histórias regularmente, né? A Lilian está comentando aqui que esses relatos mostram a importância de conhecer as histórias e as origens dos alunos. Sim, é verdade, Lilian. Não, acho que essa é uma postura muito legal dos professores, né, de incentivar os alunos a trazerem a trajetória deles, né, para compartilhar em classe, não só para a gente conhecer, mas para isso acontecer entre eles também, né? Isso cria empatia, cria aproximação, né? E a gente se sente incluído, né? Quando a gente tem a oportunidade de explicar essas coisas, né? Quando as crianças, principalmente, têm a oportunidade de falar sobre isso. As crianças normalmente têm muito orgulho de falar sobre o papai e a mamãe dela, né? Uma criança normalmente vê o pai e a mãe como os heróis dela, né? Não, é muito tranquilo para ela falar sobre isso, né? É estranho quando a gente reprime ou quando a gente critica o pai e a mãe dela, né? É chocante isso para a criança. Ok. Mais algum comentário sobre isso? Essa história de pais separados, Fernanda, vocês convivem com isso também? Como que é com você? Todas essas histórias que nós vimos hoje está muito presente dentro da sala de aula, seja ela de periferia ou em escolas particulares, é presente. E isso interfere muito na aprendizagem das crianças, né? E o que a gente observa na leitura e na observação que a Ana fez é realmente ter esse olhar, estar aberto a ouvir o que a criança tem a dizer. Normalmente, o que a gente acaba se perdendo é na quantidade de conteúdos, nas coisas que têm que ser desenvolvidas na escola, o professor acaba matando a parte mais importante que tem na sala de aula, que é dar espaço para a criança falar, de colocar aquilo que está perturbando. E aí fala, mas o meu aluno não aprende. Mas o que está atrás disso, né? Se ele está preocupado com a separação dos pais ou com a morte do avô, ou seja lá o que for, realmente a atenção dela está voltada para outra coisa. Então vai ser muito difícil ela ter uma aprendizagem de conteúdos que o professor às vezes prioriza, né? Então, esse olhar é muito importante, é permitir, ter espaço para que essa criança possa falar. E muito interessante a colocação da Ana, porque nós temos também na escola a bibliotecária, que ela faz muito essa mediação. É muito bem parecido com o que ela comentou. Ela conversa muito, ela tem bate-papo com todas as crianças, porque ela passam todos os alunos da escola por ela, então ela fala, nossa, às vezes o professor nem prestou atenção, ela fala, olha, aconteceu alguma coisa, aquele fulaninho ali, não sei o quê. Porque acaba ficando evidente na biblioteca ou em outros lugares, por exemplo, na educação física. Às vezes o professor da sala não percebe, mas o outro professor que está lá com ela naquele momento viu algo diferente. Então, a comunicação entre os professores e as pessoas que trabalham com essa criança é muito legal também, muito importante, para que a gente possa, então, colaborar nesse desenvolvimento, né?
Falou bem, Fernando. Acho que eles olham mais para as crianças como seres humaninhos mesmo, né? Não tá com essa pressão enorme do conteúdo que massacra o professor muitas vezes, né? Que a própria Mariane comentou no começo do livro, né? Que ela também sofria Sim. com isso, né? A burocracia, né? A papelada e a questão de dar conta do conteúdo. A Renata está comentando aqui que a empatia coletiva, né, cria pertencimento. É isso aí mesmo. Né? É a questão de exercitar o olhar. Né? A pessoa se sente vista. Né? Acho Sabe, que... uma coisa que eu observo muito também, Marcelo, não querendo desmerecer minha classe de trabalho, mas existe assim um julgamento muito grande dos professores com relação às famílias, sabe? Isso a gente observa muito em sala de professores, sabe? Quando está tomando nosso café ou coisa do tipo. Existe uma falta de respeito, vamos dizer assim, para com a família. Então, eu acho que todo esse trabalho vem quebrar essa história de ser o salvador, porque o professor, ele levanta essa bandeira. Vários casos que nós lemos aqui, sinceramente, em outras épocas, eu ia falar, ai meu Deus do céu, vamos chamar o conselho tutelar, vamos fazer isso, vamos fazer aquele outro. Mas, às vezes, não é necessário isso, é só um olhar diferenciado mesmo. Olhar para a família, olhar para a criança, esse olhar que deveria acontecer mais vezes, né? Assim como a gente na nossa casa, às vezes está na cara algumas coisas para a gente fazer com os nossos filhos e a gente não consegue ver. Às vezes é o professor que tem que chamar, mãe, você não prestou atenção nisso no seu filho? Então, assim, acho que vale para tudo, para os dois lados, sabe? Tanto para o professor em sala de aula, como nós, pais, né? E tios, e olhar de uma outra maneira, né? Para as coisas que estão ao nosso redor. Não, com certeza. Valeu, Fernanda. Obrigado. Então, acho que dá tempo da gente olhar mais um último relato para a gente... Deixa eu ver aqui. Marcela, posso fazer um relato? Pegando o gancho da Maria Fernanda, que ela falou a questão do respeito, né? Pode falar. Em relação às famílias. Às vezes, está me escutando? Tô ouvindo. A questão do respeito, que é importante, até em relação às crianças, né? Que às vezes acontece de querer fazer alguma troca, algum relato com algum colega de trabalho, e às vezes é sobre a criança, e a criança está perto ali, a gente acha que a criança não está escutando, mas ela está. Ela pode, às vezes, não estar entendendo o que a gente está falando, mas ela sente que é dela que está sendo falado. E, como eu coloquei no chat, a questão de ter essa escuta, esse olhar atento também em relação ao que as famílias trazem, ao que as crianças trazem, porque isso evita o que acontece bastante de rotular uma criança. Às vezes a criança apresenta uma agitação assim, além do que o desenvolvimento de maneira geral traz, e aí já rotula como hiperatividade, como TDAH, e você conhecendo a história, a origem dessa criança, aí o profissional vai ver que nem sempre é um transtorno, uma doença, mas é alguma questão, algum histórico ali que ocorreu na família que trouxe esse bloqueio na criança, às vezes até na própria família. Não, perfeito, é isso mesmo. E aquela lógica, né? Perceber quando a criança está com problema, né? É aquela compreensão que normalmente é a família que está com problema, é a família que está doente, não é... Os pais muitas vezes são os primeiros a rotular, né? Falar, vê se esse menino, essa menina tem conserto aí, professor. Não, aí a gente começa a olhar para o pai e para a mãe e fala, bom, né, se tem alguma coisa para ser consertada aqui, né, a criança está, né, tá repercutindo o que está acontecendo na família. Né? E ok.
E olhar isso com naturalidade, né? A questão de tomar cuidado com os rótulos, que eu acho que é fundamental, fundamental. Né? Não... Então, eu ia sugerir, pessoal, para esse... Ah, desculpa. Então, quer falar, Renata? Quer fazer um comentário? Pode falar. Sim, queria fazer comentário. Você lembra o nome daquela consteladora mexicana que é bastante conhecida, que faz... A gente chegou a ver algum vídeo, né? E estou lembrando justamente o que a Lilian estava falando, que muitas vezes tem essa conduta de rotular, né? Algumas crianças mais animadas, mais agitadas, com déficit de atenção, e ela faz exatamente uma constelação nesse vídeo, onde existe discussões entre encontrar culpados. A culpa é do pai, a culpa é da mãe, a culpa é da escola. Ninguém está olhando para a criança. Muitas vezes são crianças que não estão conseguindo estar presente dentro da sala de aula. Eu estou lembrando dos meus irmãos. Meu pai era muito agressivo. Eu tinha 2 irmãos terríveis na escola. Os Piras, o sobrenome Piras era pirata. Os piratas, os piratas. Porque em casa tinha violência, agressividade, e muitas vezes eles não tinham nem atenção, eles aprontavam mesmo, né? Aí eu estou lembrando dessa constelação, onde a criança não tinha como estar muito presente na escola, porque estava preocupado, porque em casa tinha agressividade com a minha mãe, tinha um clima mais difícil. E muitas vezes a criança não está presente porque a cabeça dele está dentro de casa, onde tem contexto que toma conta da cabeça da criança, né? Então, existem muitas coisas por trás de um déficit de atenção, né? Queria só lembrar essa... Aliás, é um vídeo que eu aconselho procurar, e se encontrar eu até coloco aí, porque é muito bom, muito bom. Vou compartilhar depois. Eu não estou lembrando o nome da... Ela acho que é diretora de tem uma pós-graduação no México de pedagogia sistêmica, pessoal. É um grupo universitário que chama CUDEC. Estou lembrando o nome da universidade e não estou lembrando o nome da mulher, né? da consteladora. A constelação sistêmica, a pedagogia sistêmica no México também é ponto de referência, né? Sim, é isso aí mesmo. O Brasil se destacou no direito sistêmico, né? Valeu, Ana. É a Angélica Alveira. Isso, é essa aí mesmo. Então, tem um videozinho, tem um vídeo dela muito bacana, pessoal. Se vocês pesquisarem o nome dela, acho que vocês vai aparecer, acho que das primeiras opções lá do YouTube. Eu recomendo. Aqui no Brasil tem curso de pedagogia sistêmica? Tem. Né? Logo, logo vai ter o nosso aqui. Né? A ideia é a gente oferecer... agora, eu não sei se tem especialização de pedagogia sistêmica no Brasil. Né? Eu sei que tem cursos livres. Né? Eu próprio, né? Eu e a Fernanda fizemos como é que ela chama? Gianê Borges. Né? Então, a Gianê, ela oferece, acho que, uma especialização lá no Mato Grosso, não é isso? O grupo dela, não é isso, Fernanda? Isso, especialização. Não é a título de pós-graduação, não, mas é muito bom o trabalho que ela faz. Vale a pena conhecer. Muito bom. A Ana Carolina falou que vai fazer o... bom, valeu, obrigado. Estamos costurando o curso aqui, pessoal. Estamos conversando devagarzinho, né? Depois, com o tempo, a gente vai estar dando mais detalhes aí de como vai funcionar, né? A ideia é oferecer. Vamos começar online, né? Que é o que a gente tem para hoje, né? Mas vamos começar, tá bom? Ok, eu ia sugerir da gente... tá. A Renata está compartilhando o vídeo aí, pessoal. Se puderem copiar, né? É bom, hein? Essa alveira é muito legal. Recomendo. Então, a gente tem mais 5 minutinhos. Acho que vamos aproveitar o espaço para tirar dúvidas mesmo. Acho que não, eu ia sugerir de ler mais um relato de aluno, né? Acho que pode deixar isso para um outro
eu pedir a opinião de vocês. Nesse ritmo que a gente está indo, como que está? Está devagar? Está rápido? Está tranquilo? O que vocês estão achando? Podemos manter esse ritmo? Ou querem trabalhar? Ou tem alguma sugestão? A Lilian falou para ela, tá bem. Quer comentar alguma coisinha, Fernanda? Como você está achando? Como está sendo? A minha preocupação inicial era a gente ficar enfadado com leitura, mas da maneira que você está fazendo, tá interessante, porque não é só leitura. Você está vendo comentário, as pessoas têm a liberdade de estar fazendo colocações de suas experiências, então acho tá gostoso, tá muito bom os encontros. Valeu, obrigado. Eu também estou achando que está fluindo bem, né? Eu acho duro essa história de fazer leitura só, né? A Patrícia está compartilhando que ela não participou do primeiro encontro, né? Ela veio agora e ela teve tranquilidade para acompanhar. Então beleza. Então acho que está. A gente vai continuar dessa maneira, então, pessoal, mais um tempo, né? Aí a gente está aberto para sugestões, né? Se alguém achar que a gente pode mudar um pouco, dinamizar mais ou não. Mas uma coisa importante, né, Marcelo, é que as pessoas leiam o conteúdo, porque aqui está sendo pincelado coisas mais importantes, mas no decorrer da leitura tem bastante coisa importante também, né, que vai alinhavar o que foi conversado neste encontro. Então, vale a pena ler com detalhes, principalmente os relatos sobre a morte, porque assim ela vai situar o histórico da criança, quando teve algum movimento de constelação com aquela criança, e depois a história que ela escreveu. Então, é muito interessante o relato que ela faz. O olhar dela foi muito minucioso, então vale a pena ler com atenção. Valeu, Fernanda. Bacana você ter enfatizado isso. Porque é assim, pessoal, o que enriquece o encontro é se realmente as pessoas leem, né? Porque aí a gente pode trocar ideias sobre as nossas impressões da leitura, né? Aí sempre a gente enriquece. E como a Fernanda falou muito bem, né? A maneira como a Mariane descreve é muito didática, né? Ajuda muito a entender a questão do olhar sistêmico, né? Como que ela contempla, né, o que os alunos trazem e como que ela lida com isso, né? E eu acho que e de novo, né, não é que é para a gente copiar ela, né, mas ajuda a gente a entender como que é essa preocupação sistêmica, né, e principalmente o quanto ela respeita o que a criança traz, né, o esforço que ela faz para não, que é uma das coisas mais admiráveis na Mariane, né, não, ela porque a nossa tendência é querer salvar, né? Nós somos os salvadores. A gente tem solução própria, pronta para tudo, né? Então, ela trabalha de maneira completamente diferente, né? Voltando ali na criança que ela falou para ir conversar com o irmãozinho que morreu, né? Ela não deu nenhum conselho para a criança. Falou, faça isso, a solução do seu problema é tal coisa. Né? Ela deu uma sugestão sistêmica, né? Falou, olhe para ele, né? Sistemicamente ela pediu isso, olhe para ele, né? Não. E ela teve a sensibilidade. O menino foi lá e conversou com o irmão. Olha que coisa mágica, né? E resolveu o problema dele. Né? Isso aí a gente não vê em manual nenhum, gente. Isso é sensibilidade. Né? É isso que eu queria colocar. Assim, não é que a pessoa tem que ser expert para trabalhar tudo isso que nós estamos vendo em sala de aula. Não. Você tem um olhar diferenciado para a família e para a criança, isso todos podem fazer, né? Porém, onde está o grande diferencial nesse trabalho que ela publicou? É o preparo que ela tem com relação como é que fala? A constelação sistêmica, né? Porque ela fez curso, ela participou de atividades com o Bert. Então, essa bagagem é que fez com que ela tivesse esse diferencial, entendeu? Não que para que a gente faça um trabalho diferente em sala de aula tem que ter toda a bagagem que ela teve, não é isso, mas é o diferencial. Tem que ter conhecimento.
tem que ter estudo, tem que participar de constelações para você colocar os seus problemas, olhar para as suas mazelas primeiro. Então, houve um preparo dela antes para depois ela trabalhar esses assuntos. Então, é isso que me encantou, né? Aliás, bem lembrado falar disso, né? Eu estou lembrando agora no treinamento que a gente fez com a Gianê, o pessoal fazia perguntas, ela dificilmente respondia, né, de maneira teórica, né? O pessoal fazia uma pergunta, ela já falava, vem cá, põe um representante aí para, né, o seu pai, para sua mãe, para o aluno que você está falando, para a diretora que você está falando. Ela respondia constelando, né? E era muito rico, muito rico. E você vê, né? A Gianê também tem essa sensibilidade para olhar para as coisas que a gente traz. Né? Ela não está olhando para a teoria do negócio, né? Ela está olhando para a dimensão sistêmica. Né? Então, é isso que a gente tem que ir exercitando, pessoal. A gente ir criando essa sensibilidade, né, para olhar nesse sentido. Né? Isso é um aprendizado. Né? Muito bom. Legal. Gostei muito. Então, tá bom. Então, vamos ficar assim, então, pessoal. Quarta-feira que vem a gente retoma, a gente continua, tudo bem? Desejar aí para vocês, né, nós vamos entrar, vai ter a Páscoa, né, nesse final de semana, independente da orientação religiosa, né, é um convite aí, a Páscoa tem uma metáfora legal aí de transformação, né, da ideia de transformação, sei lá, acho que é um momento importante também para, né, estamos todos aí passando por coisas difíceis, né, e eu acho que o olhar sistêmico ajuda também a gente a lidar com esses enroscos enormes, né, que estão acontecendo, com a revolta que todo mundo sente, né, os medos, os ódios, que a gente tem visto para todo lado. Né? Acho que também é um tremendo convite, um tremendo desafio, né, a gente exercitar o olhar sistêmico para o enorme enrosco que nós estamos hoje. Né? E é isso. Quarta-feira que vem a Patrícia está pedindo o link. Eu costumo mandar pelo WhatsApp, Patrícia. Não sei se... Eu vou compartilhar o meu aqui contigo. Me manda uma mensagem, aí eu te adiciono no grupo. 9533. É isso então, pessoal. Então, sintam-se aí abraçados carinhosamente. Né? É sempre um grande prazer estar vendo vocês. Está sendo ótimo rever esse povo toda semana. Né? Estou voltando a me sentir fazendo parte de alguma coisa aqui. Né? Nós estávamos tão vinculados aí na época da formação, principalmente. Né? Agora parece que ficamos soltos no ar. Né? Então, acho que eu gostei muito da ideia de a gente ter essa regularidade de encontros. Aí, né? Nos conecta de novo, né? Recarrega a bateria, vemos as carinhas lindas aí do povo, né? E a gente se sente conectado. Né? É muito bom. Trocando aprendizados, né? Aprendendo juntos, né? Que é muito bom também. Beleza, então. Um abração para todos vocês. Felicidades. Se cuidem, pessoal. Tudo de bom. Tchau, tchau. Tchau aí, Marcelo. Marcão, prazer. Feliz Ana, Páscoa também. Marcinha, todo o pessoal, todos vocês. Um beijão. Thaís, Mara Jane, Karina. Sara! Saudações aí para essa terra ituana. Um beijão, querida. Obrigada, obrigada. Tchau, tchau. Cris, Patrícia, Lilian. Um abraço para todos. Tchau, tchau, pessoal. Abraço, Marcelo. Até mais. Tchau, tchau.